Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração, a nossa casa que está comemorando nessa semana 45 anos de existência aqui no plano terreno. Estamos em festa. Toda semana tivemos palestras alusivas a Jesus, a reforma íntima, e hoje não seria diferente. Com a nossa querida Maria Salete, uma das fundadoras da nossa casa, vocês sabiam? Maria Salete estava aqui, né, Maria Salete? Olha que bonito! Vamos encerrar a semana festiva com uma das fundadoras falando. Uma alegria muito grande. Esta casa de oração foi idealizada pelo plano espiritual muito antes de 45 anos. Todos aqueles que aqui foram aportando, começaram a também querer conhecer mais a doutrina espírita. Vieram também para estudar. E hoje nós temos muitos destes trabalhando aqui conosco. Então é uma alegria muito grande. É uma alegria receber vocês aqui. Então, assim, nesse clima festivo, também dando as boas-vindas para o público de casa que nos assiste. Sejam bem-vindos. Nós vamos dar início com a nossa prece de abertura. Vamos nos harmonizar neste momento para o início das nossas atividades. Então, hoje, finalizando então essa semana comemorativa, né, a fundação dessa nossa querida Jesus de Nazaré, que completou então 45 anos. Nós somos gratos à espiritualidade amiga pela oportunidade de fazer parte desta agremiação espírita, que tanto bem faz a todos que por aqui passam, encarnados, desencarnados. E a sociedade, então, quer agradecer a todos que dela fazem parte, trabalhadores antigos, novos, estudantes e frequentadores. Que Deus ilumine a todos e permita que continuemos a servir em seu nome e em nome de Jesus. Então, nós invocamos nesse instante a presença do Mestre Jesus e das falanges do bem, dos nossos anjos da guarda, que não se descuidam de nós, para que se façam presentes nesse instante e que o Mestre possa nos abençoar com essa mancha de luz, que nós possamos nesse instante estar receptivos a tudo aquilo que verte do alto para nossas almas, para os nossos corações. E assim, com a presença então de todos esses amigos, nós vamos então fazer as nossas reflexões sobre o tema que nos foi hoje designado. Que assim seja. Que assim seja. Bom, o tema que nos foi designado, então, pela direção de palestras, né? Trata da lei do amor, ou lei de amor. E ela foi, esse tema, ele foi extraído do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que tem por título Amar ao próximo como a si mesmo, e também do Livro dos Espíritos, também no capítulo 11, sob o título Lei de Justiça, Amor e Caridade. Lembrando que esta lei, a lei do amor, é uma das 10 leis morais constantes dos Livros dos Espíritos e considerada a mais importante delas, segundo o livro, por resumir todas as outras. Ao se falar em amor sob a ótica cristã, e mais especificamente na visão espírita, o que primeiro nos vem à mente são as palavras de Jesus, dirigindo-se aos fariseus, em resposta à pergunta que lhe foi feita por um deles. A pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele responde: o maior e o primeiro mandamento é:
Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que nós gostaríamos que nos fosse feito, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. Com que direito se exigirá de seus semelhantes melhores procedimentos, indulgência, benevolência, devotamento, se por tua vez não agirmos assim para com eles? Quando os homens as tomarem por regras da sua conduta e também como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre si a paz e a justiça, prevalecendo então a união, a concórdia e a benevolência mútua. Vejam que dá o que pensar. Analisemos o nosso conceito de amor e de que maneira nos valemos dele para tratar os nossos semelhantes. No item 8 do mesmo capítulo do Evangelho, que tem por título A Lei de Amor, o Kardec elucida melhor essa questão, trazendo uma mensagem de Lázaro que foi ditada em 1862 em Paris, onde se lê: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Importante lembrar que o homem, quando primitivo, ele tinha apenas instintos. E à medida que a evolução foi se consolidando, esses instintos, e ainda temos alguns, provavelmente não iremos perdê-los todos, né, neste plano, mas os instintos vão sendo substituídos pelos sentimentos. E aí, com essa frase que o Kardec quis nos situar, né? Então, o amor é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Muito bem, Deus dotou o princípio inteligente, que foi a nossa origem, que é a nossa origem, no início dos tempos, com potencialidades que foram desenvolvendo-se ao longo dos séculos, por ocasião das múltiplas reencarnações. E à medida que somava vidas na carne, à custa de trabalhos, sacrifícios, lutas e sofrimentos, foi ampliando suas conquistas no âmbito do conhecimento e da moralidade. Ao nos perguntarmos se o homem de hoje é melhor do que o homem de alguns séculos passados, o que nós responderemos? Não há dúvidas que sim. O ser humano melhorou na forma física, uma aparência menos rude, gestos menos agressivos, instintos foram se abrandando, dando lugar a uma convivência humana menos belicosa, mais pacífica, tolerante. A inteligência, cultivada no estudo, na observação, atingiu patamares nunca vislumbrados. A ciência nos proporcionou formas mais seguras de vida, de sobrevivência e de longevidade. As leis foram sendo aperfeiçoadas e a sociedade tornou-se, de modo geral, mais humana. Porém, façamos um exame de consciência. Observemos com atenção se um véu ainda não nos encobre os verdadeiros sentimentos em relação ao próximo.
façamos a seguinte pergunta: a quem amamos de verdade? A parentes? A amigos que fazem parte do nosso círculo social? Quem mais? Voltando ao paradigma cristão de amar ao próximo com nascimento, em relação às demais criaturas que nos cercam e temos contato de alguma forma. O Evangelho coloca uma importante e essencial questão: qual é o limite do próximo? É a família? É a vizinhança? É a seita? É a nação? Não. Jesus nos diz que é a humanidade inteira. E quase sempre somos indiferentes a este próximo, quando não até mesmo preconceituosos. Podemos citar como exemplo, e isso me surgiu à medida em que eu fazia as minhas reflexões, né, desses sentimentos, quando nos encontramos exilados de outros países, que estão se sucedendo de uma forma bastante intensa entre nós. Os haitianos, os senegaleses, os sírios, mais recentemente os venezuelanos. Qual o nosso sentimento e comportamento para com eles? Poderíamos estender a questão também aos andarilhos, aos andrajosos, aos catadores de resíduos. Quais sentimentos eles nos despertam quando de nós se aproximam? Pensemos. Ainda no Evangelho, na página 121, uma mensagem do Espírito Sanson nos diz: amar no sentido profundo da palavra é ser leal, honrado, consciencioso para fazer aos outros o que se quer para si mesmo. É olhar a grande família humana como a sua. Amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível. Amai-vos uns aos outros. Eis a divina lei, pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, e é a atração para a matéria inorgânica. Achei muito interessante isso, porque às vezes a gente não se dá conta, né? Que a gente entende até de uma forma não tão aprofundada, mas a gente entende que o amor, ele une as pessoas, né? E nos mantém em contato, enfim. Agora, ele coloca, o Kardec, que a lei do amor, a lei é que para a atração, a conexão da matéria inorgânica. Né? Vejam, as árvores, o solo, a água, existe amor, né? Juntando e mantendo juntos esses elementos. O amor, sob essa definição, tem uma abrangência e uma profundidade incomensurável. E eu confesso a vocês, é difícil mesmo de se compreender. Nós estamos ainda tão distantes desse amor de Jesus, né, que fica difícil a gente compreender na profundidade. Seguindo no tema, de que forma o amor é manifestado entre as criaturas? O Evangelho nos dá a resposta na caridade, na indulgência, na afabilidade, na benevolência, mesmo para com os mais ínfimos seres da criação. Na palavra de consolo proporcionada ao sofredor, no encorajamento ao caído, na aceitação das diferenças, na prece ao necessitado de espírito. Teríamos muito mais exemplos para dar, né, de como nós podemos manifestar esse amor que o Cristo nos pregou. Indo um pouco mais além com a questão, Jesus ensinou igualmente: amai aos vossos inimigos. Como assim? Amar os desafetos? Muitas
muitas vezes não amamos nem os que nos deveriam ser caros ao coração. Não amamos, às vezes, os nossos familiares. E ele diz isso: amai os vossos inimigos. Jesus sabia da carência afetiva da humanidade e explicou que no estágio evolutivo da humanidade ainda não estávamos prontos a mostrar um amor irrestrito. Que amar os inimigos não é ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos fazem. É abster-se em palavras e ações de tudo que pode prejudicá-los. Enfim, é devolver-lhes sempre ao mal o bem, sem intenção de humilhá-los. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 30, o autor espiritual Emmanuel nos deixa uma grande mensagem de encorajamento à reforma íntima, ajustando nossos sentimentos ao exemplo deixado por Jesus Cristo. O que diz o Emmanuel? Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aqui eu finalizo então a minha pequena reflexão e convido então a nossa irmã para fazer a nossa prece preparatória ao passe e também de encerramento ao nosso encontro. Sempre em frente, confiantes, porque sempre estaremos dependendo do nosso pensamento, do cultivo da nossa fé, muito bem envolvidos e amparados pela proteção maior. E não poderia deixar de aproveitar este momento de prece para também agradecer por esta casa, pela comemoração que hoje podemos fazer juntos, porque é com ela e nela que encontramos a renovação e a força maior para sempre sairmos daqui muito melhores do que quando chegamos. Mais uma vez, grande Pai Celestial, muito obrigada por este momento, por tudo que temos todos os dias. Que assim seja. Que assim seja. Então a nossa casa agradece a presença de todos vocês, público presente, aqueles que já vêm com assiduidade, aqueles que acordam pela primeira vez. A gente agradece a esses trabalhadores incansáveis nessa tarefa, pois lembremos do Cristo, muitos serão os chamados, poucos os escolhidos. Mãos à obra, a terra está aí, a seara do Mestre está aqui. Arai, aremos todos nós, aremos aqui na Casa Espírita, nos colocando também à disposição do estudo, do trabalho. Aremos na nossa casa, no lar, aremos na sociedade, junto aos amigos, aos que convivem conosco. Nossa gratidão, encerrando hoje então as comemorações da Semana Festiva dos 45 anos. Uma salva de palmas para todos os trabalhadores.
Obrigado. Sigam em paz aos vossos lares. Que assim seja. Pronto, agora